lição de número 2. Nós vamos estudar hoje sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Vamos fazer a primeira leitura padrão, e aí depois eu volto fazendo algumas observações que certamente vão nos ajudar. Texto áureo. O texto de ouro da nossa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 31, que diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Pode aqui, pastor, eu vou lhe devolver. É só uma anotação que veio aqui agora, enquanto eu lia. Esse é o textuário da nossa lição. A verdade prática diz assim: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Amém? A leitura diária sugerida, eu gostaria de lhe sugerir, se o irmão fizer da sua leitura devocional, acompanhando o que está sugerido na lição, qual é o benefício? Você mantém a semana inteira a sua mente linkada com o assunto que está sendo estudado na escola bíblica. Isso é muito bom no que tange a não perder a linha de raciocínio, o alinhamento com o tema que está sendo estudado, tá bem? Então tem aí a leitura sugerida para amanhã, segunda-feira, números 11 e 17, terça-feira, 1 Samuel 17, 14, quarta-feira, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, quinta-feira, Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, sexta-feira, Filipenses 3:3 e sábado, Tito 3:5. É a sequência de referências sugerida. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a lição, abra aí a sua Bíblia, por favor, em João, capítulo de número 16, versículo de número 7 ao versículo de número 13. João, capítulo de número 16, versículo de número 7 ao versículo de número 13. Os que puderem estar de pé, façam isso por gentileza, porque eu vou ler um versículo e os irmãos lerão o versículo seguinte de maneira pontuada e uníssona, e nós vamos alternando a leitura, voltando ao nosso padrão EBD, até a gente encontrar aquilo que funciona com dinâmica e precisão. João capítulo 16, versículo 7 ao versículo 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas vou-lo-ei. Versículo 8. Muito bem. Do pecado, porque não creem em mim. Vamos juntos? Da justiça, porque vou para meu Pai. Isso. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Versículo 12. Vamos juntos? O versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito, anunciará o que há de vir. Amém? Vamos orar outra vez, pedindo ao Senhor que nos guie no estudo da sua palavra e nos ensine, em nome de Jesus. Pai, em nome do Cordeiro, nós te agradecemos por tua benignidade, te louvamos por este privilégio e pedimos a capacitação para o ensino e para o aprendizado. Fica conosco,
no nome do Senhor. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vamos começar pelo título da lição, que diz: a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Vamos começar definindo redenção. Redenção é o ato de preço. Quando alguém é escravo ou refém e o seu resgate é pago, o termo para isso é redimir, resgatar, remir, salvar. Também significa auxílio, proteção, tá? Já é um direito previsto na lei mosaica, a redenção. Tanto o escravo poderia ser redimido da sua escravidão, quanto o endividado poderia ser redimido da sua dívida, assim como é previsto no Código Penal brasileiro. Se o indivíduo está com uma dívida para pagar e ele é sentenciado, ele é julgado e determinado a pagar, se ele não fizer o pagamento, ocorre a penhora dos seus bens. Nesse processo, alguém pode chegar diante do juiz, declarar-se disposto a pagar a dívida em juízo e salvar os bens daquele cujo patrimônio havia sido penhorado. A justiça acata esta possibilidade. Isto é redimir, isto é redenção. Ok? Entendido? Uma outra observação que eu quero fazer aqui é no texto áureo. O texto áureo diz assim: assim pois, a igreja em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas. 3 regiões são citadas aqui: Judéia, Galileia e Samaria. Vamos observar, diga comigo, Judéia, Galileia e Samaria. As 3 regiões que são citadas por Lucas aqui em Atos 9:31 são as mesmas que são citadas em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, que é Judéia, como em... Bora para Atos 1:8. Recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que nós vamos observar em Atos 9:31 é que aquilo que Jesus estabelece como meta para a propagação do Evangelho já estava sendo alcançado pela igreja primitiva em Atos capítulo 9. Ou seja, o Evangelho já havia alcançado a Judéia, já havia alcançado Samaria, já havia alcançado a Galileia, e detalhe, e vai começar a alcançar os fins da terra a partir de Atos capítulo 9, os confins da terra, a partir de Atos capítulo 9, com a conversão de Saulo. Atos capítulo 8, existe a dispersão dos cristãos judeus, e a partir daí começa uma expansão da propagação do Evangelho nos dias da igreja primitiva. Amém? Então definimos aí esses 2 itens que são importantes. Vamos lá para o escopo da lição, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho, entendendo que a dependência do Espírito Santo, esse é o foco que nós precisamos ter. A dependência do Espírito Santo é o grande segredo para a expansão da igreja em toda a sua história. É um fato importante, e aí o irmão vai anotando, e as perguntas que forem surgindo você já vai anotando também. É um fato notório que em toda a história da igreja sempre houveram movimentos no intuito de levar a igreja a uma caminhada
independente da ação do Espírito Santo. Surgiram as invencionices humanas, surgiram os homens dotados de grandes ideias para a igreja, mas o fato é que sem a operação do Espírito Santo não há igreja, não há avanço, não há crescimento, não há expansão. Amém? Vamos seguir o método. Eu leio o tópico e aí vou parando e a gente vai pontuando. Introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação e na edificação dos crentes. Existente em 3 pessoas, a doutrina da Trindade. 3 deuses? Não, um Deus. 3 pessoas. O número 3 está relacionado às pessoas, não à divindade. Hoje nós vamos estudar a ação do Espírito Santo em toda a história. E se você não trouxe caneta, eu acho que vai precisar, porque algumas anotações precisaram ser feitas. Nós vamos estudar a ação do Espírito Santo em toda a história, no plano da redenção da humanidade, no plano da salvação do homem. Primeiro tópico da lição, a gente começa o Espírito Santo como promessa. E diz assim: a salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação, e o Espírito é a parte dessa história salvífica, faz parte dessa história salvífica juntamente com o Pai e o Filho. Aqui agora nós vamos trabalhar o subtópico de número 1, a promessa messiânica. E aí eu destaquei por itens para facilitar a nossa compreensão. A promessa existe porque existe um plano e não é um plano qualquer. Isso envolve as 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos começar entendendo que a salvação é um plano elaborado por Deus desde os tempos da eternidade. O que eu acho mais incrível nessa questão de Deus e sua decisão de amar, porque Deus nos amou antes mesmo que nós tivéssemos sido criados. Então, quando Deus cria o homem perfeito, Ele já sabia que o homem iria pecar e já havia elaborado um plano de redenção, tá? Por exemplo, em Apocalipse, capítulo de número 13, anota isso, irmão, desejar. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, Jesus é chamado de Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Efésios, vamos lá, vamos folhear a Bíblia. Estamos falando aqui do plano da redenção. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3 e versículo de número 4, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, quando o comentarista começa pontuando que é uma promessa porque há um plano, nós precisamos ter em mente que este plano de redenção antecede o Éden. Ele é eterno. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 9, Paulo diz assim: o Senhor nos chamou e nos salvou com uma santa vocação antes dos tempos
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, Pedro diz assim: Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência. Atos 2, 23. Conselho e presciência de Deus. O que é presciência? Conhecimento antecipado. Então, Deus em sua onisciência planeja a salvação baseado no fato de que Ele conhece o futuro com a mesma clareza que Ele vê o presente. Por isso que em Romanos, eu nem tinha notado essa referência, ela vem aqui agora, Romanos 8, 29, diz assim. Eu estou rindo porque esse é um ponto assim, bastante, é como um jogo de Brasil e Argentina. Aos que dantes seu, também os predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também glorificou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou, para que eles sejam conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Paulo diz aos que dantes conheceu, Paulo está falando da capacidade natural de Deus de conhecer todos os fatos antes que eles sucedam. Então, na sua onisciência, ele planejou. E agora, esse ele aqui, Deus, é a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A divindade, o Deus eterno, o Deus único, o Deus soberano, planeja a salvação na eternidade. E a ação das distintas pessoas da divindade fica definida. Então, Deus, que nós conhecemos como o Pai. Por que eu estou dizendo como nós conhecemos? Porque na eternidade não existe o Pai e o Filho. É Deus absoluto, único, soberano. A terminologia Pai aponta para a humanidade de Jesus. Quando Ele se torna humano, Ele se manifesta como Filho. Mas na eternidade Ele é Deus sempiterno, permanente, para sempre, autoexistente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando esse plano é elaborado na eternidade, a atuação de cada pessoa da divindade é definida, de modo que uma pessoa da divindade maestra, orquestra, direciona a execução do plano. Outra pessoa da Trindade se humaniza para executar o plano. E a outra pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, é quem vem, vamos chamar de coordenar, conduzir, impetrar o exercício desse plano. De modo que quando Jesus retorna para o Espírito Santo continua atuando no mundo. Para quê? Para convencer, a gente vai chegar lá, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é um plano. Você não é resultado de um jogo da sorte. Salvação não é o plano B de Deus. Salvação não é a medida desesperada de um Deus agonizando porque o homem pecou. Quando Adão pecou, Deus já havia estabelecido plano de resgate. É um plano eterno. Por isso, Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Pedro diz na primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19, assim: sabendo que não foi com ouro,
nem prata, nem coisas corruptíveis, semelhantes a estas, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e sem ruga. Então o plano estava estabelecido e a divindade está envolvida neste plano de salvação. Um outro destaque a fazer, e aí a gente pontua, é que Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. Isto significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo. O que o comentarista está pontuando é que a promessa da redenção está sempre alinhada com a promessa do derramamento do Espírito Santo. Mesmo porque, quando os profetas estão anunciando a vinda do Messias, quem está atuando nos profetas? E à medida que se fala de redenção, se fala do derramamento do Espírito Santo. Porque o Calvário não é um ato isolado de Deus. O Calvário é parte do plano, é uma etapa do plano. O Calvário é o lugar onde Jesus Cristo dá a sua vida por nós, para então abrir a porta da dispensação do Espírito, a fim de que Ele atue, nos convidando. Aí na lição, Isaías 32:15, diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Isaías 42, que também é citado aí, versículo 1 e 2: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Toda a promessa da redenção é a promessa da ação do Espírito Santo se manifestando no mundo através de Cristo. Isaías 61, 1 e 2 é o mesmo texto que Jesus lê na sinagoga em Nazaré, quando o expulsam da sinagoga, e diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a anunciar a abertura de prisão aos cegos. Quando Jesus termina de ler o texto em Lucas 4,18, ele diz assim: hoje se cumpre esta palavra. Então presta atenção, não há plano de redenção sem a presença do Espírito Santo atuando neste plano. Então o comentarista cita aí na lição que a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Então vamos de novo, Isaías 44, 3 e 4, está aí na lição. O Senhor diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, derramarei rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade. Leia o contexto, e a promessa é de redenção. Já é a profecia messiânica que vai culminar com a vinda do Messias, no capítulo 53. Joel 2, 28 e 29 diz assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vamos juntos? Todo mundo sabe de qual é esse texto? Deveria, você é pentecostal. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Aí o texto diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o plano da redenção
está plenamente alinhado com a ação do Espírito Santo nos homens. A Bíblia diz que Deus é arquiteto e construtor. E por que Deus não é construtor e arquiteto? É arquiteto e construtor. Porque a função do arquiteto é, antes de se colocar um bloco no chão, se faz o projeto, se faz o plano, tá? Esses dias eu me deparei com um pastor, ele trabalha com construções, e ele está acostumado a comprar um terreno no bairro, ele mesmo desenha lá o que ele deseja, mais ou menos o padrão da casa, vai ali e paga um alvará de construção e começa a construir. Agora ele comprou um terreno num condomínio na cidade dele. E o que ele fez? Ele simplesmente fez o rabisco dele, como ele costumava fazer, calculou quantos blocos, quanto de cimento, quanto de ferro ele iria utilizar, e ele disse: tal mês eu começo a construir. Quando ele chegou com a caçamba de areia para começar para jogar dentro do terreno, a portaria do condomínio disse: não está autorizado. Mas como não está autorizado? O terreno é meu e a areia é minha? Não, mas aqui, para o senhor construir primeiro, o senhor tem que apresentar um projeto. Esse projeto vai ser aprovado pela convenção condominal. Depois de aprovado aqui, o senhor envia para a prefeitura analisar, aprovar e o senhor pagar a RT. Só então o senhor pode começar a construir. Então, por que eu estou usando esse exemplo? Pegando o gancho ali que o irmão Humberto deu. Adão, lá no Éden, arruma folhagens para se cobrir, tentando construir a casa do seu jeito. Aí Jeová chega e diz assim: não, Adão, você não vai construir de qualquer jeito, porque já tem um projeto elaborado. Eu sou arquiteto, já tem um projeto elaborado, e essa construção vai seguir o projeto que eu já elaborei. Quem é o executor, o engenheiro que vem para executar essa obra? Jesus. Então Jesus realiza esta obra na cruz. E o Espírito Santo? O Espírito Santo participa de todo esse acompanhamento, porque enquanto o engenheiro está trabalhando, o arquiteto, o decorador, aquele que vai cuidar da ornamentação da casa, está acompanhando o processo, tá? Quando Jesus conclui a sua obra na cruz, o Espírito Santo entra em ação agora, ornando, arrumando, preparando essa casa. Para quê? Nós somos a morada de Deus em espírito, e somos resultado de um plano, o plano da salvação. Amém? Irmão Marco estava ali também agoniado. Posso concluir? Então ok, vamos lá. Então, tópico de número 1, subtópico de número 1, é estudando a promessa do Espírito Santo, a promessa messiânica, sempre alinhada com a promessa do derramamento do Espírito, tá? Subtópico número 2, aqui eu queria que você pegasse caneta, porque a gente vai fazer alguns rabiscos. Na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois de Pentecostes. Eu já queria que você fizesse a seguinte anotação aí. No Antigo Testamento, a ênfase maior é dada à atividade do Espírito Santo. Se você vai anotar, no Antigo Testamento, a ênfase maior é dada à atividade, a craseado. Eu e minha mania de professor de magistério, tá? No Antigo Testamento, a ênfase maior é dada à atividade do Espírito Santo. No Novo Testamento, se dá ênfase à sua atividade e à sua natureza, ao seu caráter, aos seus atributos, à sua pessoalidade. Então no Antigo Testamento você vai encontrar o Espírito pairava, e o Espírito se apoderou, o Espírito fazia o que veio para fazer,
retomava sua posição, porque aquela ainda era a dispensação da ação de planejamento para a execução do plano. A partir do dia de Pentecostes, você passa a conhecer a pessoa do Espírito Santo, a partir da sua atividade, que continua, mas também a partir da sua natureza. Ele é santo, ele é consolador, ele é ensinador, ele é pessoal, ele se entristece, ele ama. Isso revela a natureza do Espírito já neste novo, vamos chamar de novo momento da operação do plano da redenção. Então, quem anotou, está aí, depois você reforça. Vamos para o texto. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para as obras específicas. Anota de novo. Pastor, não tem onde anotar nada aqui. Faz assim, ó. Eu peguei na página onde tem uma ilustraçãozinha abaixo da leitura em classe. Está dando para ver aí que eu rabisquei minha lição inteira. Todas as minhas lições são relativamente bagunçadas por conta disso, tá? E eu consegui um prêmio esses dias. Eu cheguei no gabinete do pastor José Wellington e vi lá uma coleção de lições, desde a primeira, 1935, até a lição do final da década de 80. Então, quando eu terminei a audiência com ele, eu fui na loja da CPAD e falei, eu quero aquela coleção. Ele disse, não tem mais, pastor, aquilo foi uma edição especial e tal. Eu disse, dá um jeito. Passados alguns dias, alguém me ligou da casa e disse assim, encontramos no depósito uma coleção lá. Eu disse, é porque ficou guardada para mim. Então essas lições eu adquiri em, parece que 12 volumes, assim, dessa espessura cada volume. E eu tenho pelo menos as lições da década de 90 para cá, todas elas uma pacoteira aí de centenas de lições. Todas aquelas que eu já, vamos dizer assim, desde que eu comecei a estudar a Bíblia, elas estão relativamente riscadas, porque aquilo que você anota, você assimila melhor. Então vamos lá. Se estamos falando da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, eu queria pontuar para você 3 áreas diretas da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que não estão aí na lição de maneira direta, mas você vai anotar. Primeiro, na criação. O Espírito Santo atuou na criação de maneira direta. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2, diz assim, Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O termo pairava ali indica cobria. Seria a mesma expressão usada para falar de uma galinha chocando os seus ovos. Então o Espírito pairava, mas não parava. Ele estava agindo, gerando vida, preparando o cenário para quando a ordem seria dada: haja luz. E houve luz. Então ele já estava atuando na criação. No livro de Jó, anota por gentileza, capítulo 26, versículo 13, a Bíblia diz assim: pelo seu Espírito ornou os céus. A linguagem é poética, mas Jó está declarando que quando, 26:13, que quando o Senhor brada o haja, o Espírito Santo orna, o Espírito Santo estende, o Espírito Santo opera aquilo que a ordem está estabelecendo. Vamos mais. Salmo 33, versículo 6. Estamos falando da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento.
Salmo 33:6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Espírito aqui é vento, ruach. É a mesma expressão usada para Gênesis 2:7, quando diz: e formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas espírito de vida, fôlego de vida. A operação é a mesma. Salmo 104, versículo 30. Os irmãos que estão em casa, sejam bem-vindos, participando com a gente da escola bíblica. 104, versículo 30 diz assim: envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, na antiga aliança, o Espírito Santo atuou primeiro na criação. Segundo, na antiga aliança, anota, o Espírito atuou produzindo de forma dinâmica. Na antiga aliança, o Espírito atuou produzindo de forma dinâmica. Perdoa aí vou chamar de vício de ensino. E eu disse aqui quinta-feira que eu tive uma professora que ela era muito sistemática. Então ela dizia assim: item 1, aí ela anotava no quadro. Aí quando tinha um subtópico ela dizia 1.1. E quando tinha nesse subtópico alguns tópicos a mais, era 1.1.1. Tá? Então, o Espírito Santo atuou no Antigo. E tem 1. 2. Produzindo de forma dinâmica. 2.1. O que o Espírito produziu de forma dinâmica? O Espírito produziu no Antigo Testamento, de forma dinâmica, obreiros para Deus. Obreiros para Deus. E é interessante observar que os obreiros que o Espírito produziu no Antigo Testamento para Deus atuam em pelo menos duas frentes. Quais são? Homens de ação organizadora e executivos das coisas e dos interesses de Deus. O Espírito Santo produziu obreiros para Deus. Que homens? Homens de ação organizadora e homens que eram executivos das coisas e dos interesses de Deus. Vamos dar exemplo? José. José é um extremo executivo. E a Bíblia diz: o próprio faraó olhou para ele e disse: vejo que neste homem está o Espírito de Deus. Porque José conseguiu fazer um planejamento organizacional e administrativo que salvou o Egito e o mundo antigo. E é obra do Espírito Santo. Um outro homem com uma capacidade extraordinária de organização executiva e administrativa, Moisés. Você sabia que Moisés é o maior higienista de todos os tempos? Que o primeiro planejamento sanitário da história é de Moisés? 3 milhões de pessoas no deserto, não tem sanitário, não tem onde lavar roupa, não tem nada para organizar uma estrutura de higienização e sanitismo para o povo, e Moisés organiza tudo isso. Você sabia que a dieta alimentar que Moisés estabelece para o povo de Israel no deserto era para que o povo não morresse de infecções e enfermidades no deserto? Agora, como é que você convence um povo que vivia comendo cebola, pepino e alho, agora na trajetória do deserto, a não se empanturrar de gordura, para não morrer de obesidade, problemas cardíacos
e uma série de doenças relacionadas. A gordura é consagrada ao Senhor. A única forma de Moisés convencer aquele povo a obedecer é dizer: olha, a gordura ninguém pode comer, porque ela é consagrada ao Senhor. Então a gordura era queimada no altar para o Senhor, que o propósito maior era preservar a vida do povo para que não morressem no deserto. Quando vocês desejarem satisfazer suas necessidades fisiológicas, saiam do arraial, vão para fora, cava um buraco e depois enterra, para que não haja sujeira no arraial, a fim de que o vosso Deus, quando caminhar entre vós no arraial, não passe por cima das vossas impurezas. Ora, Deus vai se incomodar, Deus, Espírito eterno, perfeito, soberano, ia passar por cima de urina e fezes no arraial? Não. Qual é o plano aqui? Enterra isso, porque senão vocês vão, cada vez que a gente mudar, os mosquitos, as pragas, as enfermidades vêm juntas e vocês morrem no deserto. É uma ação do Espírito Santo produzindo para Deus obreiros no sistema organizacional, administrativo das coisas do povo de Deus. E você vai encontrar o mesmo Espírito produzindo homens para Deus, como executivos dos interesses de Deus. Bezaleel, na hora da construção do tabernáculo, Êxodo capítulo 31, o Senhor diz assim: eu nomeei a Bezaleel e o enchi do Espírito Santo e o capacitei para talhar em madeira, para lapidar pedras preciosas, para ornar. Era uma capacitação do Espírito Santo na vida de Bezaleel, de Aholibe e dos seus auxiliares daquela grande obra. É a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que além de produzir homens para obreiros para Deus, também produzia locutores. 2.2 produzia, eu já falei, eu quero esse negócio aqui funcionando, porque eu não vou precisar ficar nessa agonia de 2.1, 2.2, eu jogo ali, você já viu, e só segue o padrão. Nem você vai ser alguma organização. Eu disse aqui quinta-feira no discipulado, que eu era o único rapaz da sala que tinha 4 canetas de 4 cores. Eu tinha caneta vermelha, azul, verde e preta, porque eu anotava os títulos com vermelho, subtítulos eu anotava com verde, o texto eu escrevia com azul, e quando precisava sublinhar, eu sublinhava com preto. Então as professoras olhavam para mim e diziam assim: não é normal um homem cuidar do seu conteúdo escolar desse jeito. Então as professoras me ajudavam a organizar, me explicavam, porque viam nisso interesse. Às vezes eu nem estava tão interessado, mas organização sim. Então vamos lá, volta para cá. 2.2. O Espírito Santo produzia locutores para Deus. O que nós chamamos de locutores de Deus no Antigo Testamento? Os profetas e os mestres. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo, e nesta inspiração do Espírito sobre eles, eles profetizavam para o povo ou ensinavam ao povo. Eu vou dar um exemplo de quando a Síria invade as 10 tribos e coloca gente estranha na terra de Israel, segundo Reis capítulo 17, versículo 26 a 28. Aquele povo estranho que veio para a terra de Israel não conhecia as leis de Deus, e a Bíblia diz que vieram leões e começaram a devorar o povo. Quando isso chegou ao rei, alguém disse assim: olha, o povo que tu colocasses na terra de Israel não conhece as leis do seu Deus, e o Deus deles enviou leões para devorá-los. O rei disse assim: pega sacerdotes daqueles que foram trazidos cativos, envia para lá, a fim de lhes ensinarem a lei do Deus daquela terra. Eles eram locutores de Deus, mestres da lei de Deus. O irmão lembra em Esdras capítulo 8, quando Esdras vem do Império Medo-Persa,
Qual é a função de Esdras em Jerusalém? Ensinar ao povo a lei de Deus. Por quê? Porque o povo havia 70 anos no cativeiro e já não tinha em mente o sistema de culto, o sistema de leis de Israel. E Esdras chega em Jerusalém para ensinar a lei. Como é que Esdras reúne o povo na praça, uma multidão, e vai ensinar a lei para o povo? O que Esdras fez? O que nós vamos fazer aqui. Esdras escolheu alguns líderes, professores e mestres, dividiu essa multidão inteira em grupos menores, espalhados na praça, e Esdras ficou de cá de cima de um púlpito, está escrito assim, ele ficou de cima de uma plataforma. Então Esdras gritava daqui, os mestres que estavam mais próximos ouviam, repetiam o que Esdras falava, aqueles que estavam mais distantes ouviam, repetiam, até que toda a multidão recebesse o ensino que estava sendo ministrado através de Esdras, que estava dando a aula, ensinando as leis de Deus. Um dos sermões mais longos da história. Aliás, possivelmente o mais longo, né? Até porque até chegar lá, e era o Espírito Santo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, deixa eu ver que hora é essa, hora de terminar a escola, produzindo locutores. Jesus que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e assumiu a forma humana, e achado na forma humana, assumiu a condição de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, na sua humanidade, Jesus desce o nível mais baixo para assumir sobre si todos os nossos pecados. Hebreus capítulo 2, versículo 9 diz que ele foi feito menor do que os anjos. Então, ele abre mão, ele renuncia aquilo que Paulo chama de pleroma em Filipenses 2,9, a sua plenitude. Ele faz uma renúncia e, como homem, vive e padece. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15 diz assim: visto que, assim como os filhos dos homens são... Esqueci o são o quê? Assim como os filhos dos homens são... Sumiu a palavra. Participantes das coisas concernentes à carne e o sangue. Participantes aqui os filhos dos homens são limitados àquilo que é físico, àquilo que é humano. Assim também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Então, Jesus se torna humano e ele aceita sobre si todo o peso da limitação humana, da sua humanidade. Em Mateus capítulo de número 3, versículo 16, o Espírito desce sobre ele, sob a forma corpórea de uma pomba, declara: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. É aqui que Jesus recebe a titularidade de filho, tá? Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: então Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como Deus, ele é soberano. Como homem, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo para o cumprimento de um propósito, o propósito eterno da divindade. Amém? Conseguimos colocar uma luz? Aí eu digo sempre: esgotar? Não. Alguém perguntou aqui domingo: pastor, mas a gente domingo não vai voltar a estudar a lição de número 1 para esgotar todas as dúvidas? Se a gente ficar aqui trabalhando para esgotar todas as dúvidas, nós não vamos sair da número 1, porque nós não vamos esgotar todas as dúvidas. Então o que a gente faz? A gente vai avançando para a 2, para a 3, e aos poucos algumas dúvidas vão sendo, vamos chamar de iluminadas, né? E a gente vai encontrando pontos de reflexão.
Vamos lá, então vamos avançar. Estamos ainda no primeiro tópico da lição, já está na hora de terminar a escola bíblica. 1.2, nós falamos já sobre o Espírito Santo na promessa messiânica, e falamos já do Espírito Santo atuando na antiga aliança. 1.3 aí da lição, a promessa do Consolador. Dá uma lida aí comigo, por favor. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Então Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. É muito interessante, se o irmão quiser, anota aí João capítulo 14, versículos 16 e 17. João 14, 16 e 17, quando Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. A palavra outro Consolador, alon parakleton, significa um Consolador igual ao que está aqui, um Consolador igual ao primeiro, da mesma natureza, da mesma eficácia, do mesmo poder. Está dizendo que o Espírito Santo vem com a mesma natureza de Cristo, falando da natureza divina, igual a Cristo, tá? Então esse Consolador vem para nos guiar a toda a verdade. O Consolador vem para dar sequência à obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ele vem para nos ensinar todas as coisas. Aí Jesus diz assim: tenho muita coisa para vos dizer que vocês não podem suportar ainda, mas quando vier o Consolador, aquele que o Pai enviará em meu nome, ele vos guiará a toda a verdade. Amém? Tópico número 2 da nossa lição: o Espírito Santo consola e ensina. A gente volta aqui no 2.1 para o mesmo, basicamente o mesmo assunto do 1.3, o Espírito Santo como consolador, paracletos, que significa literalmente ajudador, apoiador, intercessor, aquele que traz para perto, ou auxiliador. O termo é usado, diz aqui o comentarista, por 5 vezes no Novo Testamento. 4 delas se refere ao Espírito Santo, e uma vez se refere a Jesus, quando João diz que se pecarmos temos um advogado, um paracletos, perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. E é bom lembrar que o paracleto não era apenas aquele que intercedia. O paracleto, em muitos casos, era aquele que intervia. Por isso que Jesus também é chamado de paracleto. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma dívida para pagar, e eu não podia pagá-la, e o meu credor me levou ao juiz, e eu cheguei diante do juiz e disse: não posso pagar, mas eu tenho um amigo muito chegado, e esse amigo pode pagar o meu débito. Daí vem a palavra redenção. Então esse amigo meu chega diante do juiz, diz assim: meritíssimo, eu estou assumindo a dívida do Josué. Quanto é? X. Tá, estou pagando. Agora eu não devo mais a um credor que me leva ao juiz. Agora o meu débito é com um amigo que não está me levando ao juiz, nem vai me aprisionar, porque ele não pagou por interesse, ele pagou por causa da amizade que nos vincula. O que Jesus fez? Eu tinha uma dívida, você tinha uma dívida, e Satanás estava nos levando ao tribunal eterno, reivindicando a nossa alma. Ele não pode pagar.
Então a alma dele é minha, eu vou sequestrá-lo. Salmo 49, ninguém pode pagar a redenção da sua alma. Ainda que venda todos os seus bens, viverá na miséria e não pagará o valor da sua redenção. O que Jesus faz? Jesus chega diante do tribunal e diz: eu vou pagar a dívida do Josué, eu vou pagar a dívida do Humberto, eu vou pagar a dívida do Eriomar, eu vou pagar a dívida da Maria, da Rita, da Ângela, da Rosângela. Aí Jesus paga o débito. Agora eu não devo mais àquele que me oprimia. A minha dívida é com Jesus. E como Jesus não pagou por interesse de me escravizar, ele pagou apenas pelo desejo de que a nossa comunhão seja restaurada e nós tenhamos relacionamento com o céu. Você devia dar um glória a Deus assim com força, porque você não deve mais nada. E não foi porque você pagou, é porque Jesus pagou por nós. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí, em nome de Jesus. Então daí vem o termo consolador. O Espírito Santo é consolador, mas o Espírito Santo também é ensinador. Voltamos de novo para o item 1.3 que está no bojo da questão. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos guia. Então o Espírito Santo é quem traz a nós o conhecimento de Deus. Ele nos ensina. Olha o texto de João capítulo 14 versículo 26. Ele vos ensina, está aí na lição, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, irmão, a compreensão das Escrituras não é resultado isolado da cadeira de uma faculdade. A compreensão das Escrituras não é resultado isolado de livros auxiliares que te levarão à compreensão dela. Existem excelentes teólogos no mundo. Por que são excelentes? Porque mergulharam nas línguas maternas do texto canônico. São excelentes. Mas eles não creem na dependência do Espírito Santo. Então eles conseguem interpretar a letra, mas não conseguem entender a revelação. Porque é o Espírito Santo quem nos ensina o que está inserido no texto para uma compreensão plena daquilo que Deus está querendo nos comunicar. Alguém diz amém? Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo é ensinador e o Espírito Santo é ajudador. Leia comigo aí, 2.3. A versão revisada de Almeida traduz Paracletos por ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até ao final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, Romanos 8:26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, João 14:26, parte B. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Vamos lá, aqui já é uma pincelada pastoral que o escritor resolveu deixar aqui na lição, uma deixa para acordar aqueles que pensam que fazer a obra de Deus é resultado de um flash, é resultado de um transe. E não é. O Espírito Santo consola, ensina e ajuda. Se ele ensina, é porque há o que aprender. Se ele ajuda, é porque eu preciso de auxílio nesse aprendizado. Nós precisamos, eu disse aqui domingo passado que o meu sonho era, ou é, passar pelo menos um ano aqui falando sobre pentecostalismo.
E essa lição me oportunizou isso. E eu desejo, tomara que esse seja o plano pedagógico da Casa Publicadora para esse ano inteiro, porque tem muito para a gente estudar aqui sobre o Espírito Santo. Se a gente parar para estudar sobre os dons espirituais, nós vamos desmontar muita barraca feitas no ambiente pentecostal em nome do Espírito Santo, e que o Espírito Santo não tem nada a ver com elas. Uma delas é essa ideia de que não precisa estudar a Bíblia, não precisa compreender para pregar, porque o Espírito Santo é quem traz a palavra à boca. O Espírito Santo vos fará lembrar, buscar, pesquisar, estudar. É imprescindível para evitar distorções, heresias, exageros e bizarrices tão comuns no ambiente pentecostal e que termina contaminando o verdadeiro pentecostalismo com informações distorcidas que acabam levando uma série de discrepâncias e, desculpa o termo, bagunça também. Então eu disse aqui domingo passado para os irmãos na escola bíblica de um empresário que me procurou desesperado e falido literalmente. Por quê? Porque ele ouviu uma profecia numa reunião de oração que o Espírito de Deus estava assim: eu te digo, terra, demite todo mundo da tua empresa, do gerente ao zelador. Ele disse que não contou conversa, chegou na segunda-feira e passou a caneta, demitiu gerente, supervisor, vendedor, atendente de balcão, funcionário de escritório, zelador, representante comercial, passou a canetona. Aí ele disse assim: pastor, quando o contador chegou com a conta, porque demitir é caro, demitir todo mundo? Quando o contador chegou com a conta que eu tinha que pagar, então o que eu tinha de reserva foi embora. Uma semana depois eu parei assim: quem abre a loja? Porque eu demiti a pessoa que abria a loja e cuidava do sistema de segurança. Quem atende no balcão? Porque eu demiti também. E quem faz a gestão? Porque eu demiti também. E quem limpa no final do dia? Porque eu demiti também. E foi o Espírito Santo quem mandou. Foi? Então nós precisamos viver uma vida cristã equilibrada, e o ensino sistemático é quem vai gerar isso em nós, de modo que eu espero em Deus, em nome de Jesus, que você não falte no próximo domingo e ainda traga mais um. Então, o Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo é, vamos concluir já, é ensinador, e o Espírito Santo é ajudador. Terceiro e último tópico da lição de hoje diz que o Espírito Santo é quem convence o mundo. Então o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Interessante é que convencer aqui é persuadir. Convencer aqui é trazer à tona, te fazer ver o teu estado. Tá? Vamos dar uma lida. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. João 8,46, por exemplo, Jesus diz assim: quem dentre vós me convencerá de pecado? Quem dentre vós pode me persuadir, pode me apresentar um pecado que eu cometi? 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo 24, Paulo diz assim: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, persuadido, apresentada a sua situação. Tito capítulo de número 1, versículo de número 9, Paulo está escrevendo sobre, e diz: retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que sejas poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, quanto para convencer os contradizentes. Então convencer é mostrar, revelar a verdade relacionada aos fatos em questão. É o Espírito Santo quem convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados.
Porque Jesus não está falando da situação geral da humanidade, mas do pecado em questão, que é a incredulidade. Do pecado porque não creem em mim. E Jesus chama essa incredulidade de pecado. Em Nazaré, a Bíblia diz que Jesus não fez mais milagres por causa da incredulidade. E um dos evangelistas faz uma relação dessa incredulidade com a desonra que Jesus sofreu em Nazaré, que é por isso que ele diz: nenhum profeta será honrado em sua própria casa. A desonra que Jesus menciona ali é a incredulidade do povo que rejeita ouvir a sua palavra, o evangelho que ele traz, por uma só razão: não é esse o filho de Maria e de José? Então os nazarenos não admitem que Jesus seja mestre pelo fato de que Jesus é o filho de Maria e de José, e os seus irmãos habitam entre nós. Então, por causa dessa incredulidade, Jesus não fez maiores milagres em Nazaré. Quando ele diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, ele está dizendo: quem rompe a incredulidade do homem é o Espírito Santo. De modo que, é o que eu já disse aqui, eu consigo no máximo alcançar o teu intelecto, mas é o Espírito Santo quem alcança o espírito do homem, convencendo-o do pecado, ou seja, tornando as pessoas conscientes do seu pecado e do seu estado de miséria. Não é? Se um pregador apontar para uma pessoa o seu erro, vira afronta, vira ofensa. E, aliás, eu não posso perder a chance, essa é a ofensa e a afronta que a gente vive praticando o tempo inteiro. Nos sentimos na condição de apontar o pecado do pecador, porque nós nos julgamos espiritualmente superiores a ele. Se nós entendêssemos que a obra do Espírito Santo é justamente convencer. Por exemplo, o indivíduo aceitou Jesus hoje, aí ele vem todo espalhafatoso, todo carregado de um bocado de coisa, porque é o estilo de vida dele. Aí quando termina o culto, a gente já chegou: ó, meu irmão, eu quero lhe dizer que a partir de agora você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Eu acabei de tirar dela, vamos lá, uma carga de pecados e joguei sobre ela uma carga de rituais, regras, fardos que são meus. Se eu entender que a partir do momento que ela se rendeu a Jesus e o Espírito Santo passou a operar nela, pelo próprio ensino da palavra, ela vai começar a compreender, ele vai começar a compreender, porque o próprio Espírito vai gerar isso, vai trabalhar isto, vai romper algumas barreiras. Chega um momento que a pessoa vai fazer aquilo que era um hábito e ela não se sente bem em fazê-lo. Não foi o pastor quem a convenceu, o próprio Espírito Santo confronta o indivíduo no seu estado de pecado. Eu estou com um exemplo assim, bem autêntico aqui para dar, mas eu vou evitar, porque eu preciso organizar bem a ideia, para não parecer que eu estou caminhando por uma via diferente. Mas não importa o nível de pecado que o indivíduo chegue na igreja, a igreja tem que estar preparada para receber e absolver todos aqueles que chegam no seu ambiente, sem julgá-los. Ministra a palavra, prega a palavra, ensina a palavra. O Espírito Santo convence. Você me entendeu? Diga amém. Aqueles que não debruçam na palavra e nem se envolvem na palavra precisam congregar numa igreja que preze pela palavra, porque se eles não se debruçar, mas aqui foi ensinado, ele vai ser despertado para a palavra. Ninguém é despertado para a palavra por decisão própria. Existe uma fonte de inspiração. O grande lamento é que muita gente, vamos por aí, muita gente congrega em igrejas cujo ensino da palavra e o aprendizado não é estimulado. Quando o ensino da palavra não é estimulado, e não é estimulado justamente porque é melhor você eu estou procurando a palavra para não dizer a que veio. É melhor você lesado, broco,
lerdo. É melhor você sem conhecer nada para eu te impor o meu sistema religioso do que você conhecendo, porque quando você conhece, o meu sistema religioso não pode ser imposto sobre você. Então, eu sei que tem gente que vai ficar aqui o tempo inteiro ouvindo a palavra e não vai mudar nunca, porque ele é duro de coração e é o Espírito quem me convence. Aí nós estamos caminhando para a linha da incredulidade. O cara está no ambiente da fé, mas continua incrédulo. Mas aquele que veio aberto para receber a palavra, e aqui a palavra vai sendo ministrada, o próprio Espírito Santo vai gerando nele desejo. Deixa eu entender isso aqui, deixa eu ver se isso aqui então isso vai gerando nele um processo de transformação. O problema é se a gente ficar daqui pregando massagem do ego, distorções, invencionices, e nunca ensina só um segundinho, minha irmã, e nunca ensina a palavra de fato. Aí não convence, porque a palavra não opera. É um negócio muito amplo, é muito complexo, mas realmente o grande segredo é pregar a palavra. A massagem do ego, aspas, acontece de maneira natural a partir do momento que o aguilhão do pecado, o fato de o aguilhão do pecado ter sido quebrado, já me dá o conforto de estar em Cristo. Então, massagem do ego na igreja, querido, é a quebra do aguilhão do pecado, é o poder do pecado deixar de operar em mim. Só que o que nós estamos vivendo no mundo e na fé cristã, dentro do cenário que a gente vive e sobrevive, é mais uma coisa de deixa a vida me levar, a vida leva eu, e deixa a igreja ser o ambiente onde eu sou profetizado para a prosperidade. Quando o profetizado para a prosperidade inclui princípios de vida que vão sendo alterados pela própria operação do Espírito Santo. Eu disse, ministrando numa igreja em São Paulo semana passada, você vai participar, ela faz todos os anos um ato muito bonito, janeiro profético, e eu disse, você vai participar de 1000 janeiros proféticos, e nada vai mudar, se a sua postura não mudar. Então, o que a igreja precisa de fato é ensinar a palavra, confrontar pela palavra, orientar pela palavra, e o Espírito Santo convencerá. Deixa eu concluir, que aí a gente abre a parte para a gente terminar a lição, senão a gente para no meio do caminho, e eu não quero parar no meio do caminho. O Espírito Santo também convence o mundo do juízo. E Jesus disse assim, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo, na cruz. E quando os nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, Satanás também perdeu o poder de sentença sobre nós. Ou seja, Satanás também foi julgado, Satanás também foi vencido. Por isso que Hebreus 2, 14, 15 diz que visto como os filhos dos homens são participantes das coisas concernentes à carne e o sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que por meio da morte derrotasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e nos libertasse do poder de Satanás, ao qual estávamos presos. Então, o Espírito Santo é quem nos convence que somos pecadores, e nos convence que os nossos pecados foram julgados na cruz, e que Satanás não tem poder de anzol sobre nós a partir dos nossos pecados, porque nós fomos perdoados por Deus. Então Satanás já está sentenciado. Satanás é o preso, o réu, que já foi julgado, já foi condenado e está aguardando o dia da execução. Só que até lá ele está fazendo o que pode, não para ser absolvido, mas para levar com ele alguns que aceitam as suas premissas, as suas regras e o seu modus vivendi para o mundo. E o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça, porque Jesus é justiça nossa, Jesus se fez justiça por nós.
toda a nossa justiça vem em Cristo e de Cristo. Bom, assim, é difícil para nós. Vou concluir aqui. Eu ouvi a irmã e ouvi o irmão Marcos, que está ali, também já sinalizou. É difícil para nós, produtos da religiosidade, entendermos. Olha bem para mim que o que eu vou dizer é um escândalo. É difícil para nós, produtos da religião, entendermos que nada do que a gente faça pode convencer Deus de nos salvar. Nós não somos salvos porque nós convencemos Deus dos nossos atos de justiça. Isaías diz que a nossa justiça perante Deus é como trapos de imundícia. Vamos traduzir? Hoje as mulheres têm absorventes. No período menstrual ela usa absorvente. Naqueles dias não havia absorvente, então haviam trapos que eram rasgados em pequenos pedaços e que ela usava no período menstrual para conter a evasão de sangue. Quando terminava o processo, ela fazia o quê? Enterrava, jogava fora. Quando Labão quer averiguar o camelo de Rebeca, por causa do sumiço dos seus ídolos, Rebeca diz: eu estou no tempo das mulheres, estou em período de menstruação, não posso me levantar. E Labão não a toca. Aí vem a Bíblia e diz assim: o melhor de nós é pano de menstruação. E tudo bem, no culto, pastor, falando esse negócio, acorda para a vida. Isso é natural, biológico, factual e saudável para o organismo feminino. É nesse processo e nesse período que o organismo feminino expele tudo aquilo que julga impuro, para viver um processo de renovo constante da capacidade de fertilidade da mulher. Então, o melhor que eu posso fazer, a santidade de Deus vai olhar e vai dizer: por que então eu posso ser salvo? 1 Coríntios 1,30. Deus fez de Cristo justiça para que nós fôssemos justificados. É na santidade, na pureza, na retidão, na infalibilidade de Jesus, que viveu entre os homens, mas não pecou, em tudo foi tentado sem pecado. Para quê? Para que na cruz do Calvário eu e você fôssemos representados nele, de modo que quando Satanás chegar para nos acusar, a gente diz: olha, eu realmente pequei, mas eu tenho alguém que pagou o meu preço na cruz e ele não pecou. É aqui que está a minha justificativa. Amém? Então ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diga amém.